Seja muito bem-vindo, você, querido amigo, querida amiga, ao canal Nossas Letras e algo mais. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo da Palavra de Deus e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina, segundo trimestre do ano de 2025. O título geral é Alusões, Imagens e Símbolos, como estudar as profecias. E a nossa lição hoje, dessa semana, é a lição 8. E tem um título Nos Salmos, parte 1. Claro que na próxima semana, aí a equipe vai gravar nos Salmos, parte 2. E nós vamos ver aqui, e o nosso convite é para que você permaneça conosco, para você entender como que se dá a dinâmica do Antigo Testamento e como o livro de Salmos também, ele nos ajuda a interpretar as profecias. E hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha amiga, minha irmã em Cristo, Ruth. Tudo bem, Ruth? Tudo bem, boa noite, pessoal. Boa noite, Wesley. Vamos dar início então, Ruth, ao nosso estudo. Eu faço uma oração. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que temos. Principalmente, Pai, porque a Tua palavra nos revela uma verdade muito profunda que irá fazer toda a diferença na nossa vida. Nós vamos estudar isso essa semana. Nós vamos navegar nas tuas santas palavras, nas tuas sagradas escrituras, para trazer a tua verdade àquele que nos assiste. Para isso nós pedimos, Senhor, a presença do teu Santo Espírito aqui nesse momento e que nós possamos revelar a tua verdade através, Senhor, da tua palavra, mas acima de tudo, com a presença do teu Santo Espírito, não só conosco, mas também com aquele que nos assiste. Nós a ti, Senhor, entregamos esse nosso desejo do coração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Ruth, a lição nos Salmos, parte 1, mas o verso para memorizar está em Apocalipse 14:1, e diz assim: Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Apocalipse 14:1. Bem simbólico, né? Bem simbólico. Eu achei muito didático essa introdução da lição, tanto que eu comecei a marcar aqui, aí eu disse assim, eu marquei tudo. Eu gostaria de ler, porque eu sei que tem pessoas que nos assistem também, que não são familiarizados com a Igreja Adventista, então é bem interessante que a gente passe para essas pessoas, sim, que é uma introdução que eu acho que ajuda muito, né? A lição diz assim: como adventistas do sétimo dia, estamos acostumados a procurar os símbolos do Apocalipse nas histórias do Antigo Testamento, a fim de compreendê-los. Essas narrativas, no entanto, não são a única fonte de nosso estudo, pois a fim de compreender as profecias, precisamos examinar todo o Antigo Testamento. Uma fonte especialmente rica é o livro dos Salmos, uma coleção de poesia sagrada que apresenta inúmeras experiências humanas e interações com Deus, que variam desde o desânimo e o sofrimento pelo pecado até a alegria quase desenfreada na presença do Senhor e em suas repetidas promessas de perdão e salvação. Uma leitura atenta dos Salmos leva muitas partes do Apocalipse a ganhar vida, especialmente o capítulo 14 de Apocalipse, que descreve a obra final da Igreja Remanescente de Deus. O povo de Deus dos últimos dias recebeu a mesma tarefa que o antigo Israel. Devemos ser luz para as nações, levando o último chamado de misericórdia para todos, a fim de que adorem e obedeçam ao Criador. Detalhes providos nos Salmos nos proporcionam novas maneiras de compreender e avaliar nosso papel nos momentos finais da história da Terra. E isso é a nossa introdução, e a gente já parte para a lição do domingo, que tem o título Nosso Sumo Sacerdote, né? Então, assim, aí você pergunta, a gente vai falar de Salmos, mas está com Apocalipse, mas não é à toa, né?
essa interlocução entre o livro de Salmos, né, que a gente vai ver aqui durante a semana, e o livro de Apocalipse. E falar sobre sumo sacerdote. A lição nos diz assim: quando Moisés supervisionou a construção do tabernáculo, ele não foi autorizado a usar qualquer projeto que desejasse. Deus lhe deu o projeto e disse: tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Isso está lá em Êxodo 25:40. Ou seja, o padrão usado no tabernáculo, lá que Moisés fez segundo a orientação de Deus, era o de uma realidade superior, o santuário celestial. Né? E a lição ela nos pede para fazer também uma leitura do livro de Hebreus, né? Hebreus 9, dos versos 11 a 15, que diz assim, Hebreus 9:11 diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, então grava essa palavra, você que nos assiste, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nossa aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. E a lição faz uma pergunta, né? Essa passagem de Hebreus, ela nos apresenta Cristo como nosso sumo sacerdote, e ela já faz a referência aqui como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, porque é mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Então aqui é claro que ele está fazendo referência do papel de Cristo no santuário celestial, agora na função de nosso sumo sacerdote. Né? Se você desejar contextualizar essa questão para as pessoas, ou não, no sentido de já ir para a nossa pergunta aqui da lição, que é a pergunta diz: o que ele, Cristo, está fazendo por nós lá, né? Talvez seja até interessante dar uma pequena compreensão do que era desse papel dele, do santo, do santíssimo, do que é o papel do sacerdote, o papel do sumo sacerdote, para quem nos assiste ter essa compreensão. Por que essa passagem de Hebreus diz que Cristo é nosso sumo sacerdote e em um santuário celestial? Boa noite, Wesley. Wesley, eu queria só colocar, antes da gente ver essa questão aí, duas coisas interessantes do livro de Salmos. Sim. Primeiro é que todos os livros da Bíblia é Deus falando com o ser humano, dando orientação através dos seus patriarcas, da história dos patriarcas, através dos seus profetas. Deus vai expressando a vontade dele para a humanidade, o que é que ele deseja para a humanidade. Mas o livro de Salmos, Wesley, é o ser humano falando com Deus. Ele tem essa característica que a gente precisa entender essa linguagem de Salmos, porque é nela que a gente encontra a história de Davi, com aquela queda terrível dele, e que a gente diz, por que a Bíblia não escondeu isso, né? Mas exatamente por isso, porque a história da relação de Deus com o ser humano é uma história de perdão e de enxergar o ser humano como ele é. A Bíblia não tem nenhum interesse de esconder isso. Sim. Então,
Ao mesmo tempo que o livro de Salmos é o homem falando com Deus, o livro de Salmos é o livro dentro da Bíblia que mais traz a presença dos atributos e caráter de Deus. Daí a gente vai entrar na questão do sumo sacerdote. Então o livro de Salmos apresenta Deus como rei, Deus como juiz, Deus como criador, como mantenedor, como salvador, como aquele que cura, aquele que é o refúgio. Ele é o pastor, ele é o grande e poderoso, ele é o eterno, ele é o santo, ele é o onipresente, ele é o reto, ele é o justo, ele é o compassivo, ele é o perdoador, ele é o bom. Então são alguns atributos que eu saí pescando, né? Sim. Entre os salmos que a lição dessa semana trouxe pra gente. Então, de posse disso aí, a gente pode entender a ligação do livro de Salmos com a questão do próprio Apocalipse, né? No decorrer do estudo que a gente for ver dia por dia, a gente vai entender essa conexão. Agora, você colocou essa questão do sumo sacerdote, né? No antigo Israel, quando você leu aí, você colocou que Deus deu um modelo para Moisés. Assim, de uma forma bem resumida, como é que era o processo. O transgressor trazia o animalzinho, dependendo da condição social dele, poderia ser um cordeiro até uma pombinha, né? Dependendo da condição social. O fato é que quando ele trazia aquele animalzinho para ofertar pelo seu pecado, o sacerdote, não era o sumo sacerdote, o sacerdote o recebia, ele não confessava o pecado para o sacerdote, porque esse pecado só se confessa a Deus, né? Perdão, só Deus quem pode dar. Qual era ali a função? Era o acolhimento ao pecador. O transgressor vinha ao templo, que representava ali onde era a presença de Deus. Lembra aquela estrutura que a gente colocou ali no centro, né? Então ele vinha, quando ele apresentava, ele é quem tinha que degolar o animalzinho, porque o pecado era dele, não era do sacerdote. Então aquele sangue, aquele animalzinho era colocado naquele no altar. O altar ficava no pátio. O pátio era aquele que antecedia a entrada do santuário. O sacerdote chegava, oferecia aquele animalzinho e o sangue dele era recolhido. Esse sangue era um símbolo do que seria o sangue do verdadeiro cordeiro que iria morrer, que era o Messias. Era o evangelho deles. Os santuários e os seus sistemas era o evangelho para aquele povo que tinha uma cultura de escravo, que estava precisando aprender ainda toda a história da promessa do Messias. Então, a gente tem que entender o santuário centralizado em Cristo. Não é na morte dos animais, porque o sangue de touros, bezerro, não... Ali era apenas uma simbologia. Uma simbologia. Quando ele levava aquele sangue, ele aspergia na cortina que era a cortina que separava o lugar santo do santíssimo. Por que essa separação? Porque o sacerdote não podia entrar na presença de Deus. Só o sumo sacerdote. Então, depois que passava por todo esse processo aí, uma vez por ano, o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote, podia entrar nesse lugar santíssimo, onde se dava a Shekinah, que era a manifestação da presença de Deus. Lá ele pegava aquele sangue de um cordeiro especial. Era nesse dia, que era o Yom Kippur, né? Que era o dia da expiação. Eram 2 animais eram escolhidos. Um seria para representar o Messias, era aquele que seria para adoração a Deus. E o outro seria com uma outra objetivo, que a gente nem vai tocar aqui hoje. Então ele pega esse animal, ele é sacrificado. Toda a congregação estava ao redor, já tinha feito toda uma preparação, e ele então entra lá no Santíssimo. E somente quem só o sumo sacerdote. E quando ele entra, ele pega aquele sangue e ele coloca nas 4 pontas da tampa do propiciatório. Que era esse propiciatório, a tampa do propiciatório? Era a tampa que cobria a arca. Dentro da arca estavam os 10 mandamentos, estava uma representação do maná e a vara de Araão. Ali se dava a presença de Deus, representava o trono de Deus. Ali
estava representando a justiça. Quem traria essa justiça? Jesus Cristo, quando ele morresse na cruz do Calvário. Então, tudo aquilo ali remetia ao sacrifício que iria acontecer. Então, o sumo sacerdote representava aquele que iria mediar entre o pecador, aquela congregação e o eterno Deus, né? E na cruz do Calvário, Jesus assume o papel. Não apenas ele assume o papel do sacerdote, do sumo sacerdote, do advogado e da vítima, né? Que ele na verdade, ele não tinha pecados. Mas ali a morte dele, quem aceitasse aquela morte dele, teria os seus pecados perdoados. Então ali, qual era o sangue então que subiu para Deus? Foi o sangue de Cristo. Por isso que o véu do templo, ele é rasgado ao meio, com a mão divina, né? A mão divina. Quando com a morte de Jesus. Aí Hebreus 8.1 diz aí, lê aí Hebreus 8.1, já que você está com a mão aí. Hebreus 8.1 diz, a síntese de tudo é que nós temos hoje olha aí. Exatamente. Hebreus 8.1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Significa o quê? Que quando Jesus ressuscitou, ele ascendeu. E quando ele ascendeu, o que aconteceu em Apocalipse 4:5 que a gente viu? A sala do trono, ele entra, ele é glorificado, ele recebe a coroa. Naquele momento ele envia o Espírito Santo na terra para que os seres humanos, os apóstolos, né, recebessem a presença especial que ele prometeu e eles dessem continuidade à obra de Cristo. Mas Cristo, então, começou uma outra obra lá, né? Que naquela profecia de Daniel 8, que quando termina 2.300 tardes e manhãs, ele começa a fazer ele já estava dentro do santuário. O próprio João, quando ele vislumbra a sala do trono, ele diz o quê? Ele não vê um templo, ele vê já a sala do trono. Então Jesus já transitava, né, no lugar santíssimo. Apenas ele começa a fazer uma obra específica. Ele começa a obra do juízo investigativo. É quando ele começa, então, agora não é mais a missão do perdão, agora é julgamento. Quem está em casa, a pessoa que tiver a curiosidade de entrar lá em Êxodo, a partir do verso 25, aí do 25 ao 31, em Êxodo vem todas as orientações de como deveria ser feito o santuário, até a questão de roupas e tal. E aí você sai de Êxodo 21, e aí como você falou, os papéis que Cristo acabou exercendo após a sua ascensão aos céus, primeiro, na mesma representação do que era exercido pelo sacerdote aqui, e depois como o nosso sumo sacerdote no cumprimento daquela profecia de Daniel 8, né, das 2.300 tardes e manhãs. Aí quando a gente vai para Apocalipse 1:12, aí diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Aí ele está se referindo o quê? Ao lugar santo, né? Que é a representação do lugar santo. E aí, quando você vai para Apocalipse 4:4, né? Pronto. Quando Jesus recebe, Wesley, 11:19. Quando Jesus recebe aquele livrinho que estava à direita do trono de Deus, que ele é o único que pode abrir, ele recebe a autorização para ser juiz, advogado, sumo sacerdote. Por isso que João diz assim, se alguém pecar, não deve ficar triste, porque nós temos um hoje lá que é advogado. Então, isso representa o quê para nós hoje, no dia a dia? Representa o quê? Que nós temos um que hoje tem autoridade máxima no céu e na terra. Ele conquistou isso daí.
Por isso que na lição de domingo, Dani, a lição apresenta o Salmo 122, Sim. né? O Salmo 122. Esse salmo aqui foi o primeiro salmo que Davi compôs. Primeiro salmo. E ele expressa a alegria de ir ao local de adoração. Quando eles iam para Jerusalém uma vez por ano, eles iam cantando salmos. Por quê? Porque o livro de salmos era o inário deles. Esses salmos aqui que a gente lê por escrito, lá ele era cantado. Então, não tinha essa divisão que tem aqui, né? Até essa divisão que a gente hoje tem, porque é mais didática pra gente, de você falar Salmos 25, 1, 2, 3, não existia, porque ele na verdade era uma melodia, era uma música, né? Na verdade, do Salmo 1 ao Salmo 90, se não me falha a memória, Salmo 1 ao Salmo 90, ele é igual, até mesmo na composição da Bíblia hebraica. Do 91 ao 150 é que há uma diferença só de posição dos salmos, entendeu? Da ordem, né? Por exemplo, a Bíblia Católica, ela tem até o Salmo 151, porque eles desmembram alguns salmos, entendeu? Já a Bíblia Protestante, ela só vai até o Salmo 150. Tem um salmo a mais? Não. É porque eles desmembram alguns salmos, né? Mas assim, não muda o conteúdo. O conteúdo é o mesmo, apenas do 91 em diante ele fica com a diferenciação. Mas o que interessa aqui pra gente hoje é saber que isso era o inário deles. Então eles iam cantando esse hino na jornada até Jerusalém, os salmos. Só que quando chegava em Jerusalém, nas portas de Jerusalém, eles cantavam junto o Salmo 122, que é alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então ele diz assim, no Salmo 122, no verso 5, ele fala de tronos de justiça, né? O que deve remeter para nós hoje, lendo esse salmo? É saber que o fato de que lá tem um trono de justiça, Jerusalém, aí, para nós hoje, é onde está o trono de Deus, né? É a confiança em Deus, que a gente deve manter a confiança em Deus, porque ele está reinando soberanamente, até mesmo aqui contra o inimigo dele, que acha que manda alguma coisa, mas não manda mais nada, está perdido. E no verso 6, Davi diz assim, orem pela paz de Jerusalém, né? Para nós hoje, que lições a gente pode tirar? Que essa paz é muito mais do que a paz da ausência de guerra, da ausência de problemas, da ausência de conflitos, porque a gente vai sempre estar envolvido em conflito. Isso, né? Daí, na verdade, lá o sermão profético diz que sempre vai haver. Mas que paz é essa que Deus quer que a gente tenha? É aquela paz, Wesley, da certeza do perdão dado, da salvação garantida em Cristo Jesus. É você saber que esse mundo está explodindo, entendeu? Mas que você fica tranquilo, por quê? Porque você sabe que... Você conhece a história que a Bíblia conta, então você sabe que ele vai voltar, como ele prometeu. Isso. Você sabe que ele é fiel. Por isso que ele disse, eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo conhece ou a paz que o mundo vos oferece. Porque não é a paz que o mundo oferece no conceito que a gente tem, mas é a paz dessa certeza. Aí lá em Hebreus 4, 14, 16 diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha a grandeza disso daqui. Jesus andou aqui na Terra. Ele sabe o que significa ser um ser humano. Ele conhece a dor da traição. Ele conhece a dor física de um cansaço, de uma sede, do não ter nada. Ele mesmo dizia, o filho do homem não tem nem onde reclinar sua cabeça. Ele vivia dos favores dos amigos, né? Então ele sabe o que é a dor física de um açoite, de um cuspe na cara, de ser acusado, né,
pelos próprios líderes religiosos. Então Jesus conhece todas as dores humanas. Ele, não conhece a dor de uma cólica, de uma mulher menstruada, não conhece a dor de um parto, entendeu? Mas ele conhece as dores essenciais que o ser humano precisa para vencer, entendeu? Então aqui está dizendo que a gente tem um sumo sacerdote que não é um ser sobrenatural 100%, porque ele também é 100% ser humano. Por isso que não precisa de intermediários, Wesley. E aí... Só para eu fechar aqui, Apocalipse diz que a verdade de Deus foi deitada por terra. Qual é essa verdade de Deus? A verdade de que Jesus fez um sacrifício único. Não precisa ser sacrificado todo domingo, não precisa ser sacrificado em toda cerimônia religiosa. Quando a gente faz a Santa Ceia, a gente não está sacrificando Jesus. A gente está fazendo em memória dele a confirmação da nossa aceitação da morte dele única na cruz. Ela foi única. Não precisa mais estar repetindo aquela morte. E nós somos chamados a sermos reparadores de brechas. Que brechas? Essa da verdade dele deitada por terra. Então não tem que estar sacrificando Jesus em cerimônias religiosas. Não tem. Isso é heresia. Entendeu? Dói. Alguém deve estar sentindo a dor de eu estar dizendo isso quando ouvir, entendeu? Mas a Bíblia diz isso, porque o sacrifício dele é único. Né? A gente não precisa estar preocupado de estar confessando nossos pecados a outro ser humano. Isso também não é bíblico. Só quem tem direito conquistado por justiça de perdoar é Cristo. Então nós não precisamos estar dobrando nosso joelho diante de homens, nem diante de pessoas que acreditam que morreu e que hoje estão no patamar de santidade, intermediando pelo ser humano. Não existe isso. A Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo, que corrige as nossas orações e que geme, né? A gente faz a oração e o Espírito Santo corrige as nossas orações, porque Deus que vai escutar. Ele é muito santo. Então ele faz esse papel pelo ser humano. Mas Cristo está lá, lá no trono, com o Pai. Foi dado a ele o direito de estender o perdão. Então, igreja nenhuma, nem protestante, seja qual for a igreja, nenhuma tem o poder de perdoar pecados. Não tem. E o povo remanescente é chamado a reparar essas brechas, a corrigir essas heresias que hoje tem dentro da cristandade e que é ensinada como verdade, a ponto de dar autoridade à igreja maior do que a palavra. Isso. E isso precisa ser corrigido dentro do coração e da mente do cristão, porque o sinal do que vai seguir a Deus e o que vai seguir a besta é aqui, na mente, na consciência. Entendeu? Por isso que Salmo tem essa conexão com Apocalipse. Porque se você pega Apocalipse 13, é a besta com suas artimanhas, as suas estratégias, a sua simulação do que é a Trindade de Deus. E já Apocalipse 14 é o quê? Aqueles que seguem o Cordeiro por toda parte. Segue o Cordeiro por toda parte é de coração, com mente, com toda a força, com todo o entendimento. Sinal de besta, sinal de Deus é razão, é decisão. Eu sigo a Deus porque Deus tem esse conceito, esses valores, esses princípios, essa vontade. E essa que eu aceito para a minha vida. Eu sigo a besta porque são esses conceitos que a besta está pedindo e está desejando. Então, o cristão é chamado a entender o que a palavra de Deus diz como vontade de Deus e decidir o que ele vai fazer com essa vontade de Deus. Se ele quer fazer a vontade de Deus ou a dele. Porque aí entra no culto de quem está adorando a Deus. Porque o que é o salmo? Eu até anotei aqui.
As orações dos salmos fornecem uma porta de entrada ao coração do adorador ao coração de Deus. Então, se está sendo feita uma adoração a Deus, é Deus que está entronizado, não sou eu. É Deus que está entronizado, não é a igreja. Me lembro daquele conceito que a gente trabalhou com aquele treinamento do diaconato, né, sobre adoração, né? Que muitas vezes as pessoas acabam tendo um conceito de adoração errado em relação ao conceito bíblico. Porque a própria Bíblia, ela traz conceitos de adoração, né? A gente não vai entrar aqui nesse mérito porque já é uma outra, um outro viés, né? Lá, o verso de Apocalipse 14:1, ele diz assim, né? Vou repetido. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Aí a lição fala aqui sobre o monte Sião, né? Que ele fala o quê? Que É muito forte, essa aqui a gente tem que falar bem dessa parte aqui. o monte Sião ficava a oeste da cidade velha de Jerusalém, na atualidade, né? Na Jerusalém atual. Então, o monte Sião existe, fica a oeste da atual cidade velha de Jerusalém. E era considerado o assento do trono de Deus, que representava a sua presença entre seu povo. Aí tem aqui a importante descrição do remanescente dos últimos dias de Apocalipse 14 é apresentada usando a linguagem do santuário, como acontece na maioria das cenas do Apocalipse, né? E aí a lição ela vem fazendo alguns questionamentos e ela faz essa conexão aqui do Apocalipse 14 com o Salmo 15 e o Salmo 24. Não é isso? A gente entende o quê? Que esse número 144.000 é um número apenas simbólico, né? Representa É a mesma salvos. grande multidão Isso. que João também fala em Apocalipse. É É a mesma, o mesmo grupo de pessoas. porque existem algumas teorias Que são dois diferentes, teológicas mas que são, é. né? Mas não, é apenas um número simbólico. Não é porque somente 144.000 serão salvos, não. É um número simbólico. E aí a lição vai assim, pergunta as semelhanças, né, que há entre o Salmo 15 e o Salmo 24 com esse grupo, né, de Apocalipse. E aí assim, lá a gente está vendo o quê? O remanescente. E aí o que é que Salmo 15 diz? 15:1 diz assim, ó: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo nome? Aí ele vem dizendo, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. E aí, lá em Salmos, que é outra passagem, que é em Salmos 24, né? Ele diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e o que neles habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. De quem é esse Salmo 15? Quem escreveu? Foi Davi. Olha, ele diz, não tem as mãos limpas. Né? Ele não foi permitido que ele construísse o templo, Sim. porque Deus disse que ele tinha as mãos sujas de sangue, né? De sangue. Então, Davi sabia que ele era um sanguinário, né? Naquela vez que ele foi numa batalha, ele trouxe não sei quantos prepulsos de homem lá, que ele saiu cortando, sem necessidade, né? Então, realmente ele era um homem sanguinário. Mas, Wesley, antes da gente fazer o vínculo do 15 com 51,
Olha as características, Wesley, que a palavra de Deus diz em Salmo 15, no verso 24, né? Olha aqui quando ele diz assim: ok, Senhor, habitará no teu templo, que vive com integridade e pratica a justiça. Sim, 15:4. É o que pratica a justiça. E de coração fala a verdade. Deus não quer mentiroso, Sim. né? Aí diz: o que não difama com a sua língua. Bastava dizer o que não mente, Não né? faz mal ao próximo. Mas ele continua dizendo o que não difama com a sua língua. Aí ele diz assim: não faz mal não ao faz próximo, mal ao próximo. É como se nem estivesse laça injúria. repetindo. Com injúria. Ele vai trazendo sinônimos para. É tipo assim, ó. Vamos usar assim uma linguagem nossa. Assim, rapaz, eu dei 500 chutes e não acertei, né? É mais ou menos isso, né? Então a gente usa uma figura de linguagem para, como se fosse assim, para dimensionar, dar uma dimensão maior que dali. E aqui a gente vê que ele diz assim, ó, pratica a justiça de coração e fala a verdade. Aí pronto, que já era O suficiente. inimigo, qual é a arma do inimigo de Deus? É a mentira. A mentira. É a mentira. Contrafação. Ele é o pai da mentira. Engano, o pai da mentira. O pai da mentira. Então, o que vai diferenciar mesmo é esse. São aqueles que amam o caráter de Deus e têm desejo de refletir. Se você olhar o ser humano, todo ser humano, algum de nós está dentro desse padrão aqui? Não, Não está. ninguém. Então ninguém iria. Você entende? Por isso a importância de entender Jesus como sumo sacerdote, Jesus como o substituto, a morte dele como substituta da nossa. Entende? Agora, o que é que assim que vai acontecer? Porque a gente mesmo não tem essa característica aqui, né? De impecabilidade, ninguém tem essa característica aqui. Aí vai ser que ser pela graça e pela misericórdia de Deus. A questão é a gente não ter prazer em fazer isso, entende? Antes de você continuar, eu posso ler só um texto que vai exatamente nesse ponto que você vai, que é Romanos 5:1. Romanos 5:1 diz assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, como você falou, nenhum de nós aqui consegue reunir essas características, entendeu? Não consigo. Então, somente através da fé e da graça de Cristo é que a gente vai ter condições. Aí tem Romanos 1 que fala, e aí eu volto a repetir, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvo, mediante a fé, isso não veio de vós, é dom de Deus. Olha aqui Miqueias 6, no verso 8. Miqueias 6:8. Olha a síntese de o que é que Deus diz para o profeta Miqueias, né? Ele te declarou o que é bom. Isso é Miqueias falando, né, ao povo, né, sobre o juízo. Aí ele diz: ele te declarou o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Quando Davi fez o que ele fez, e que ele se arrependeu e que ele confessou o pecado dele, ele experimentou o perdão de Deus. E a Bíblia diz que Deus se refere a Davi como o homem segundo o coração de Deus. Eu penso que o que vai acontecer com a gente é exatamente isso. A gente, à medida que vai se relacionando com Deus, vai entendendo a própria pecaminosidade, a própria transgressão, e a gente vai na comunhão com Deus
confessando, e Deus vai dando estrutura através da presença do Espírito Santo para que a gente vá aborrecendo o pecado e não vá tendo mais prazer no pecado, entende? Por quê? Porque isso tem que acontecer de dentro para fora. Eu fiz até aqui uma observação, botei assim, ó, o objetivo da verdadeira religião é o desenvolvimento do caráter. A cerimônia exterior só tem valor se contribuir para esse desenvolvimento interior. Então, tudo aquilo que a gente faz dentro da igreja, ou mesmo no nosso dia a dia, em nome do nosso cristianismo, só tem sentido se ele atribui valor para o que se passa lá dentro. Se não é meramente uma... É esteticamente. só representação. Precisamos cultivar as graças do Espírito, que está em Romanos 12 e Romanos 3, capítulo 12 capítulo 13, que a gente não vai ler, mas o pessoal de casa pode abrir para ver. Precisamos andar com humildade com Deus e o próximo. Andar em humildade está em submissão aos seus princípios. Deus compromete completa vitória ao seu povo, e esta vitória não virá por métodos humanos. Então não será por nosso próprio esforço, será pelo agir de Deus. Por isso, Wesley, deixa eu ver qual é a parte de terça-feira, ela é sobre a lei em nosso coração. Que fala eu acho que aqui está toda a solução. Esses 144 mil tem o quê? Para a gente contextualizar e já entrar na lição da terça, né? Os 144 mil tem um nome do Cordeiro, não é isso? E o nome do Pai escrito na testa. Aí, antes que alguém pense que é só o quê? É só umas letras escritas no corpo, né? É o nome... Não. Aí é interessante que a lição, eu achei fantástica, ela começou dizendo assim, ó. O remanescente reunido em Sião tinha escrito na testa o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Nas Escrituras, nome significa mais do que palavra, que identifica alguém, representa o caráter. E até hoje, em muitas culturas, ainda se diz que alguém tem um bom nome, quando o seu caráter é bem visto pelos outros, né? E assim, em lições passadas, a gente viu que aonde é que está refletido o caráter de Deus? Está refletido na lei. Eu trouxe até aqui a última, ó, a lição 13 foi: o amor é o cumprimento da lei. E tem uma passagem que diz assim, ó, a lei de Deus é a transição de seu caráter. Entendeu? E a lição também aqui fala, entendeu? Quando ela diz assim, Deus se descreveu a Moisés quando entregou a seu servo uma segunda cópia dos 10 mandamentos, que é uma transcrição do seu caráter. Da mesma forma, os que têm um nome de Deus são descritos como o quê? Como aqueles que guardam os seus mandamentos, né? Então, assim, o nome na testa, na verdade, representa o quê? Representa refletir o caráter de Deus, e o caráter de Deus é refletido através do quê? Da sua lei, que é uma lei de amor, entendeu? Tudo se volta para aquela questão da aliança, né? Aliança. Se você abrir a Bíblia em Jeremias, para a gente não perder tempo, a gente pode citar e o pessoal em casa ver, né? Jeremias 2, do verso 8 ao verso 13. Ele diz assim, ó: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro da sua fidelidade. Quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, os primeiros frutos da sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouçam a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para me deixarem e se afastarem de mim. Por que eu estou lendo isso daqui para você? Porque a fidelidade de Deus, ela se manteve contínua. É o ser humano quem quebra. Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós temos fraqueza. Deus sabe disso. Mas Ele prometeu a eternidade para nós. Ele prometeu estarmos com Ele na Nova Jerusalém. Embora saiba que nós somos quem nós somos.
Mas ele diz: se voltem para mim, se reconciliem comigo. Então, o segredo para nós, em qualquer geração, para nós que desejamos ser filhos de Deus, é comunhar, é continuar nessa relação, é voltar a andar com Deus. Porque veja bem, aí ele vai e coloca aqui: eu te tirei, eu andei com você no deserto, depois eu levei você para a terra fértil, né? Ele vai lendo, aí ele diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. No verso 13 ele diz: olha, se não é o mesmo pecado hoje, dessa geração, da geração passada. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Quer dizer, preferiram ídolos. Qual foi o pecado das alianças quebradas? Ídolos. É sempre uma questão de idolatria. É sempre uma questão de adoração. O ídolo pode ser uma igreja. O ídolo pode ser uma religião. O ídolo pode ser eu no meu trono. O ídolo pode ser um objeto de gesso, um objeto de madeira. A conta bancária. O ídolo pode ser o carro. O ídolo pode ser o próprio trabalho. O status. O ídolo pode ser qualquer coisa, né? Aí ele diz assim, ó: preferiram ídolos ou outros a quem render suas preces. Por isso, perecem e perecerão, como todo ser perece quando sem água. Cisterna rota é cisterna rala, né? Que você não tem água. Jesus é a fonte da vida. Ele disse para aquela mulher no poço, ele disse: se você bebesse da água que eu tenho para dar, você jamais teria sede. Então, o segredo para nós, independente da nossa condição como pecador, é a presença de Cristo na nossa vida. Qualquer coisa que tire Jesus do lugar que ele deve ocupar está provocando idolatria. Se eu tiro Jesus da autoridade máxima para dar perdão e eu coloco sobre os ombros de algo ou de alguém, eu estou tirando de Cristo o direito que só ele tem. Isso já é idolatria. Você entende? Então, o que vai nos tirar da eternidade não é necessariamente a nossa condição de pecador. Porque Deus já sabe que nós temos a natureza pecadora. Mas é o que a gente faz com a presença de Cristo, com a figura de Cristo. Que é o que a lição fala aqui. Como foi que, quando ela se remete a Êxodo, né? Aí, o que foi que aconteceu com Moisés, lá em Êxodo 34, 5, né? Depois que ele pediu para ver a glória de Deus. Então, a gente vê lá em Êxodo 34, primeira coisa, que houve uma comunicação direta, ou seja, Deus ele se comunicou de forma direta com Moisés, não teve intermediários. Houve uma comunicação direta. E segundo, que ao final desse encontro, né, eu vou até puxar aqui Êxodo 34, ao final desse encontro, né, diz assim, 34:5: tendo o Senhor descido na nuvem, ele ali estava junto dele e proclamou o nome do Senhor. Ou seja, a gente vê aqui nessa passagem que, e mais na frente a lição faz até a referência também de mudança de postura, fazendo aquela referência com Isaías que a gente viu na semana passada, não é isso? Para tentar, para fazer a conexão, como foi a mudança de postura de Isaías, como deve ser a mudança de postura nossa hoje, qual é a nossa, como deve ser a nossa função como igreja remanescente, né? Igreja entendendo o povo remanescente, que vai dar as 3 mensagens angélicas. Então, assim, a gente vê o cuidado de Deus com Moisés. Né? Isso. Você não vai ver minha face, você vai contemplar a minha bondade, a minha glória, né? E você vai me ver de costa. Então Deus preparou uma fenda, mandou Moisés ficar lá dentro da fenda. Aí ele diz: quando eu passar, você vai estar de costa. Quando eu passar,
você vai poder me contemplar. Entendeu? Aí você vai ver a minha glória, né? Que é a bondade, é o caráter dele, né? O que é que Moisés diz? Ele não tem nem coragem. Sim. Ele se joga no chão se prostra. e ele diz aquela expressão tão bonita. Olha, tu tá aí com a passagem? Deixa eu abrir aqui novamente. 34. E disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue nosso meio conosco, porque este é povo de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Mas tem umas expressões de louvor e adoração que ele dá a Deus. Sim. Quando ele se joga por terra, o rosto dele. Pronto. Então, e passando o Senhor diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. O que foi que ele descreveu aí? O caráter de Deus. Compassivo, íntegro, né? Grande em misericórdia. Então ele contemplou. Fidelidade. Ele contemplou. E disse mais, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Ainda que não inocente o culpado. E aqui é o contexto que, nessa passagem, Deus já tinha entregue os 10 mandamentos a Moisés. Quando Moisés desce do monte, ele tinha passado 40 dias, o povo já estava dizendo, eu acho que ele não vem mais não, vamos adorar um bezerro de ouro aqui que... Fizeram tão rápido, não é? Exato. E aí Moisés faz o quê? Ele intercede pelo povo, né? Entendeu? E aí vem o Senhor novamente dá as tábuas da lei para ele. Aí, e aí Moisés a gente entende. Figurou. Aí a gente entende o porquê dele dizer assim: é um Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia, em fidelidade. Jonas expressa isso, né? Eu fugi de ti porque eu sabia como você é, que você ia perdoar esse povo, que você ia ser misericordioso com eles, né? Agora Wesley, a parte de quarta-feira, ela não deixa de ser uma sequência dessa parte de segunda, né? Isso. Porque ela, na pergunta aqui, quando ele faz essa primeira pergunta, logo no cabeçalho, né? Dizem, que semelhança existe entre essas passagens? Isso nos ajuda só para entender... contextualizar, a passagem de Salmo 5 com Apocalipse 14, né? Então, Aí ele diz assim, ó, que semelhança existe entre essas passagens? Isso nos ajuda a entender o que significa ser parte do remanescente dos últimos dias. Aquelas características, o que não mente, aí o que ele diz, quais são? Não haverá lugar para os arrogantes, os soberbos. Não suportar, por quê? Porque eles não suportarão a presença de Deus, né? O Salmo 5, que é a referência da lição da quarta-feira, ele diz assim, ó, é uma oração, né? Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemir. Escuta, Ei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Aí vamos lá, Salmos 5, 5 e 6 e 9 e 10 tem as características dos perdidos. Salmo 5, 7, 8 e 11 e 12 tem as características dos redimidos. Olha as características dos perdidos. Salmo 5, 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira, mais uma vez, os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Aí vamos pular para o 9. Pois eles não têm sinceridade nos teus lábios, mais uma vez se remetendo à falta de verdade. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Então, o 5, aí se a gente vai para faz essa conexão com Apocalipse 14, 1, né? Aí, quem são os 144 mil? Não são esses.
Mas vamos ver no Salmo 5, 7, 8 e 11, 12. 5, 7. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua graça e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Ou seja, adoração, reverência. Para você entender Deus, como você falou, como o Criador, como o Salmos fala. Como Criador, como mantenedor, como perdoador, como juiz. E aí no verso 8, 5, 8. Senhor, guia-me na tua justiça. Ou seja, ele pede para ser guiado na justiça de Deus, né? Endireita diante de mim o teu caminho, ou seja, ó, endireita diante de ti o meu caminho não está, mas eu estou me entregando a ti, eu quero que você endireite o meu caminho. 5:11. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, faz o quê? Abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Então o Salmo 5 aqui, ele dá exatamente as duas características, aliás, ela dá características distintas daqueles que vão ser perdidos e daqueles que vão ser redimidos. E aí a gente vê assim, qual é a característica para você fazer parte dos 144 mil? O autor não vai dizer, não é um número fixo, é um número simbólico. Está aqui, Salmo 5. Ele dá para você... Apocalipse diz que os que temem a Deus têm a fé de Jesus e que guardam os mandamentos. Sim. Guardam os mandamentos. 14 e 12. É isso? Temem a Deus. Isso. Guardam os mandamentos. Agora, são as obras que salvam? Não. Apenas será o povo que decidiu obedecer e andar na ética de Deus. É um povo que vai estar lutando contra as próprias vontades, que vai estar sendo abençoado com a presença do Espírito Santo, por isso fortalecido. Quem não vai estar com o Espírito Santo? Quem aborreceu Deus, quem não quer saber de Deus, quem não quer servir a Deus, né? Aqui na quinta-feira, Wesley, a gente já caminhando para o final, né? Na quinta-feira traz aquele salmo famoso, que é a confissão de Davi, né? Sim, 51. E ele... Por que é interessante a gente ver? Porque é a história de todos nós. É a história de todos nós. Davi, ele é pego no seu pecado, né? O profeta Natan, né? Vai lá, fala com ele, dá até aquela historinha da ovelhinha, né? Aí ele diz, pô, pega esse rapaz aí que vamos lá, que ele merece ser morto, né? Aí o profeta diz, pois esse homem é você, né? Que tinha uma ovelhinha só e pegou a ovelhinha do homem que tinha uma só. Então, Davi, então, se entristece pelo pecado dele. Isso teve um peso muito grande na vida de Davi. Por quê? Porque perdeu até o respeito dos filhos, né? Ele poderia ter continuado como aquele rei, que todo mundo tinha respeito por ele e tudo, mas, no final das contas, os próprios filhos depois tentaram tomar o reino dele, porque ele perdeu o respeito dos filhos, embora ele tenha sido perdoado por Deus, porque as consequências do pecado ficam, né? Mas Deus aceitou o pedido de perdão de Davi, porque viu que Davi estava verdadeiramente arrependido. Teve a ação de Deus de mandar o profeta até Davi, chamando Davi para que Davi reconhecesse o erro dele, visse que estava em pecado. Olha como tudo é uma ação de Deus. Deus é quem age, o homem é quem reage. Davi então reage, arrependido, reconhecendo o pecado, e ele faz aquele pedido, né? Purifica-me, lava-me, apaga as minhas transgressões. Mostra aquela imagem, só para a gente, como curiosidade para o pessoal, quando ele diz aqui... No verso 7, né? No verso 7, ele usa como símbolo o que culturalmente era utilizado na época dele, nos cultos, até nas outras nações, nos cultos pagãos. O pessoal usava para se purificar, que era o hisopo, né? E o hisopo era uma planta que tinha um perfume, né? E que ele purificava. E Davi, ele chega
a começar a usar umas figuras. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Que transgressões foram essas, Wesley? Ele não só adulterou, como ele mandou matar o marido da mulher para poder ficar com ela, né? Foi um pecado que saiu puxando o outro, que saiu puxando o outro, puxando um outro, né? E ele, por isso que ele fala em transgressões. Ele não usa. Ele repete no verso 3. Não, ele usa o plural. Ele reconhece que foram muitas. E no 3 ele repete, ó. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Você só conhece quando você reconhece. Porque você vê o parâmetro que é o que? A vontade de Deus. É como Paulo diz, você só sabe que tem pecado por causa da lei, né? Aí a gente vai concluindo dizendo: pequei contra ti e ti somente. Aí ele pede, né? Aí ele diz que já nasceu com essa natureza caída, né? Pois em pecado fui concebido pela minha mãe. Aí ele diz: e eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Olha a importância aqui. O conhecimento, o que é o conhecimento? É você pegar a informação, aí você formula e você sabe o que fazer com aquela informação. Então, conhecimento é o domínio dos dados da informação. Mas um conhecimento sem sabedoria, ele é pior do que a ignorância. Você sabe, o homem descobriu a bomba atômica. Teve o conhecimento, os dados da engenharia, de tudo para poder fabricar a bomba atômica. Mas a sabedoria seria não usar para o mal. Então, biblicamente, a verdadeira sabedoria é a sabedoria que você aplica para produzir o bem na sua vida. E a Bíblia diz que a sabedoria é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, Davi, ele entendeu isso. Por isso, ele passou a ser chamado por Deus como um homem segundo o coração de Deus. Davi, por causa disso, por causa do arrependimento, e como ele começou a andar em integridade, Davi passou a ser uma figura, já que a gente está falando de símbolos e figura, uma figura de Cristo. Davi liderou uma nação, Davi foi rei. E Davi tem a herança messiânica, porque Jesus vem da tribo, né, da descendência de Davi. Através de quem? De José? Não, de Maria. A Maria, ela tem a descendência dela, esqueci até o nome do homem, da ascendência de Maria, de onde veio Jesus, né? Então, para concluir aqui a minha parte, a palavra de Deus reconhece que nós somos pó, nós somos pecadores, que em nós não há justiça, né? Que nós somos muito fáceis de entrar naquilo que é contra a vontade de Deus. Mas a Bíblia também reconhece que em Jesus nós temos qualquer condição para, não importa o pecado, para ser redimidos e resgatados. Amém. Então, se em todo esse conhecimento que a gente teve da lição, se a gente puder reconhecer em Jesus a solução para tudo, o caminho, a verdade de tudo isso, isso se o nosso coração deseja a vida eterna, isso se o nosso coração deseja um reino governado por Deus. Porque se a gente também não desejar isso, tanto faz, ir gozar as delícias do mundão, entendeu? E dizer para Deus: não quero acordo contigo, não quero tua salvação, não quero o teu perdão, não quero a tua misericórdia. Deus nos leva muito a sério. Ele leva muito a sério a nossa decisão de aceitá-lo como Salvador. E a gente viu aqui, através dos salmos, a gente viu as características, a gente vê também como Davi ele teve a consciência do seu erro, das suas transgressões, como ele mesmo coloca no plural, mas também a forma como ele
entendeu que Deus é perdoador, né, no sentido de ser um Deus misericordioso, né? Eu digo o seguinte, que quando a gente ama alguém, a gente passa o dia lembrando daquela pessoa. Quando a gente menos espera, a gente já está até imitando aquela pessoa. Exatamente. Na verdade, então, quando a gente entende e tem essa compreensão que você falou, e que a gente ama Jesus, a gente começa a imitar. E imitar a Jesus é revelar o caráter dele. Revelar o caráter dele E obedecer, fazer é a vontade obedecer. dele. É revelar o caráter dele. O caráter dele está o quê? Na sua lei de amor, que não salva. Volta a falar, Efésios fala que pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, esse é o desejo, é a gente pegar e ter essa compreensão e entender que na nossa transformação a gente vai revelando um pouquinho do caráter de Deus na gente. E essa é a nossa função, né? Não deu tempo de falar, que a gente tinha que falar sobre as 3 mensagens angélicas, mas o meu desejo é que você continue conosco, que você aprofunde o seu estudo, veja Salmo 15, Salmo 23, o 51 também, que você entendeu o contexto do Salmo 51, quando Davi reconhece o seu pecado e pede perdão, né? E que você continue conosco, né? É o nosso desejo. Próxima semana nós vamos estar estudando Salmos parte 2 e contamos também com a sua presença. Ruth, você poderia orar? Sim. Bondoso Deus, muito obrigada, Pai querido, pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua misericórdia e bondade. Obrigada pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada pela tua palavra que o Senhor nos deixou, Pai amado, para que pudéssemos conhecer o teu amor. E numa vida, Senhor, de respostas a ti, possamos, através do Espírito Santo, Senhor, viver uma vida agradável aos teus olhos. Abençoa cada um de nós que está aqui presente nessa noite. Abençoa todos aqueles que assistirão, Senhor, esse vídeo, essa reflexão. E que o Senhor nos use, Senhor, sempre para a tua honra e para a tua glória. Em teu santo nome, Jesus. Amém. Amém.